Olá, boa tarde. Começando mais uns Donos da Bola. E hoje contaremos todas as novidades dos times mineiros. O Cruzeiro treinou pela manhã. Alguns jogadores estão de volta e pela primeira vez, Mano Menezes tem um grande período para trabalhar com a equipe. Será que surgirão novidades? No Atlético, a velha questão do novo estádio, novidades a respeito desse assunto e também a nota da BWA. A questão do puxadinho ali no Independência, será que o Indepa vai aumentar para o ano que vem? Libertadores, Galo com mais de 30 mil dentro de casa e, claro, a participação de você que está em casa acompanhando os Donos da Bola. É só mandar seu recado para o Twitter, @osdonosdabolamg, que a Kika Branco, nossa belíssima companheira, vai ler sua mensagem. Participações hoje de Mara Oliveira, Eduardo Panzi e o nosso querido Juverci, editor do maior jornal do mundo. Vamos começar com um recado importantíssimo para os mineiros. Afinal, todos os mineiros podem vibrar com a sorte de contar com a Loteria Mineira. Desde sua criação, em 1939, a loteria possibilitou geração de empregos, de renda, de circulação econômica no nosso estado, arrecadando recursos para importantes projetos do governo de Minas Gerais. Você sabia, por exemplo, que o nosso querido Mineirão, que está fazendo 50 anos, foi uma das principais obras construídas com recursos da Loteria Mineira? E é por isso que a gente sempre fala, com a Loteria Mineira ganha até quem não joga. Um assunto palpitante também está pegando essa semana. Vamos mudar aqui para a câmera. Aliás, falando de câmera, a nossa câmera flagrou com exclusividade aquele ato ridículo, vamos citar outros adjetivos daqui a pouco, a pichação contra o Fábio, né? A gente já vai rodar as imagens aí, exclusivas da Bandeirantes. Nossa câmera flagrou o muro próximo da Toca 2 sendo pichado. O Fábio segue sua negociação de renovação com o Cruzeiro. Seu contrato com o Clube Celeste se encerra em maio do ano que vem. Esse dilema já vem sendo longo, né? Dá para colocar assim. E a torcida, para muitos, de forma surpreendente, pichando um vandalismo ridículo, principalmente se tratando de um ídolo. Eu acho que para falar do ato em si, da pichação, nem vale a pena render muito esse assunto, porque é um idiota, é um imbecil, a gente vai falar as mesmas coisas de sempre, mas que são pertinentes. Eu queria te perguntar uma coisa diferente, Eduardo Panzi. É claro que está errado o ato, fala um pouquinho disso, mas especificamente, em função dessas falhas recentes, uma suposta queda de rendimento do Fábio, para muitos ele não mostra tanto desejo assim de ficar no clube. Eu queria ver se você concorda com isso. Eu, sinceramente, não vejo elementos para alguém afirmar coisas desse tipo. A gente não está dentro da cabeça do cara. A pichação é ridícula, mas você acha que o Cruzeiro tem que renovar com o Fábio pagando o alto salário? A questão mais objetiva, porque isso dá discussão. Que está certo ou errado a pichação, é lógico que está errado. Mas você acha que o Cruzeiro tem que fazer esforços para continuar com o Fábio? Um abraço, Panzi. Um abraço, Cadu, telespectador. Esforços tem, porque eu falei aqui no programa uma vez, o Fábio é muito mais que um goleiro para o Cruzeiro. Ele é um grande ídolo, é um dos grandes ídolos da história recente do Cruzeiro. É um cara que já teve participação preponderante em vários títulos do Cruzeiro, em várias situações que o Cruzeiro lutava por uma vaga na Libertadores. Até em 2011, quando brigou por não cair, o Fábio foi muito importante. Claro que o esforço tem que ser feito. Agora, loucura não. Fazer esforço para ele ficar é uma coisa, loucura é outra. E eu acho sim que o Fábio quer ficar. Mesmo ele pedindo muito, eu vejo ele pedindo muito porque é o último contrato. A gente sabe que jogador de futebol, o Fábio tem os negócios dele, pode ganhar dinheiro de outras formas, mas é o último contrato como jogador de futebol, pelo menos é o que a gente acha, e ele quer uma grana a mais, ele quer um aumento, ele sente que ele pode ter esse aumento. Então ele está no direito dele de pedir quanto ele quiser. E o Cruzeiro está no direito de aceitar ou fazer uma contraproposta. É o que está acontecendo. Esforço vale, não vale a fazer loucura. E quanto às falhas que vem acontecendo, nós também conversamos a respeito disso aqui. O Fábio sempre foi taxado como um goleiro muito regular. Raramente a gente via falhas seguidas do Fábio. Ele falha, claro, todo goleiro falha, mas as falhas do Fábio eram muito espaçadas. Ele falhava num mês, dali a 2, 3, 4 meses vinha outra falha, e olhe lá, quando o espaço não era maior. Tem sido recorrente. Não tem sido nem questão de rodadas, é jogo atrás de jogo. E você acha que tem a ver com o período de renovação? Por isso que eu acho que tem sim a ver com algo extra-campo. E o que tem acontecido extra-campo do Fábio é o problema da renovação. A gente sente nas entrevistas dele que ele está chateado,
Ele já demonstrou chateação com a diretoria, ele já demonstrou chateação com nós, com a gente da imprensa, com a imprensa, já demonstrou insatisfação com os próprios torcedores do Cruzeiro em determinados momentos, em vaias depois de jogos. Então, essa insatisfação, claro que pode atrapalhar o rendimento do cara dentro de campo. Por mais que ele seja experiente, por mais que ele seja um baita goleiro, para mim está atrapalhando justamente pelo que eu disse. Ele sempre foi um goleiro regular e ultimamente não tem sido. Coincidência ou não, está nesse imbróglio aí da renovação de contrato. Claro que pode estar influenciando, está atrapalhando. Mas eu, se sou diretoria do Cruzeiro, faria o máximo esforço possível, sem fazer loucura, claro. Ô, Panzi, honestamente, eu não sei a reclamação dele da imprensa, se foi com relação às falhas ou se foi em função da abordagem dessa questão da renovação. Acho que foi esse segundo ponto. Foi por causa dos valores. Se foi por isso, tirando a parte de divulgação dos valores, você, por exemplo, foi um dos primeiros a divulgar aí essa questão dos valores com fontes muito confiáveis. Aliás, se as pessoas soubessem a fonte, elas iam ter certeza que a informação é mais do que verdadeira. Tirando, assim, essa parte de implicar com a informação, que eu acho que não é o caminho, alguns comentários realmente não têm sido felizes. E isso, eu entendo o Fábio. Sinceramente, o cara fica anos no clube, é ídolo e tem que ouvir parte da torcida e parte da imprensa ele é muito dizendo mais que goleiro, certas coisas. Goleiro, dá para entender ele ficar chateado. Dimar Oliveira, a respeito desse assunto, você que é sempre muito bem informada, eu queria saber se você tem informação ou até um feeling mesmo de repórter. Você sempre diz, e com muita propriedade, que sempre é repórter, né? Mesmo como comentarista, está sempre aqui nos bastidores apurando as notícias. Você acha que o Fábio fica, Dimar? Eu não estou pedindo opinião. Você acha, em termos de informação, que ele vai ficar? E outra coisa, essa questão do contrato, o tempo de contrato. Muita gente acha que esse é um dos empecilhos. 2 anos, 3 anos. Qual seria o seu procedimento? Aí sim, opinião. Por já ser um jogador de certa idade, seria mais conservadora? Só 1 ano, 2 anos? Ou iria para um período mais longo? Olha, você é ídolo, encerra a carreira aqui. Qual que seria o seu procedimento se você fosse presidente do Cruzeiro nesse caso? Boa tarde para todo mundo. Olha só, eu acho que dentro de até de uma transparência, né, entre os negociantes dessa história, eu acho que 2 anos seria o ideal. Eu acho que ninguém perde numa situação dessa pela idade, pela família, até porque a gente fala muito dessa questão em termos de Brasil, né, de ser o último contrato dele, mas ele pode fazer um contrato no exterior, nos Estados Unidos, que ainda prorrogar um pouco mais isso, por ser goleiro, por ter, né, a possibilidade de ficar um pouco mais. A própria Liga Americana, Dimara, só para aproveitar o gancho, o Fábio está sendo associado à MLS, né, a Liga Americana. Essa liga tem um caráter de ser quase que um retiro ali de jogadores, né? Caras famosos que vão para lá aposentar. E não digo nem com mau sentido, é um espetáculo mesmo, tem menos pressão, é um tipo diferente de futebol. O Gerrard está lá para encerrar a carreira, o Lampard está lá para encerrar a carreira, o Davi Villa foi para lá encerrar a carreira, o Kaká, o Thierry Henry já encerrou, mas acabou lá. Então, o Beckham, então ele pode ir para lá com 38 anos tranquilamente. Informação que você falou, a que eu tenho é que tempo de contrato já está acordado. São 3 anos. 3 anos. Porque o Gilvan não quer fazer um contrato que ultrapasse o período dele como presidente do Cruzeiro. A hora que ele saiu, encerrar o contrato. É isso que o Gilvan quer e o Fábio já aceitou. O problema é assim. Essa parte, eu queria saber da Dimara o que ela acha desse período de 3 anos. Porque, por exemplo, o meu ideal seria 2. Recentemente, todo mundo questionou muito, e com razão, o contrato muito longo feito com o Tinga. Exatamente. O Tinga veio para o Cruzeiro ganhando muito dinheiro. É óbvio que há 1000 diferenças, um é ídolo, o outro acabava de chegar, goleiro tem um tempo de duração maior, mas ainda assim, foi questionado questão de contrato longo para jogador depois dos 30. Por isso que eu queria saber a opinião da Dimara e depois a informação ali, se você acha que ele fica ou não. Claro, e até porque, Panzi, implica diretamente mais 1 ano de contrato, implica diretamente nas cifras do pedido dele. O salário, não é só o salário, porque também existe a informação de que parte das luvas, que é o que ele está pedindo, né, que seria, vamos dizer, uma premiação, seria desmembrado nesses 3 anos. A gente tinha dado a informação aqui, então você podia diminuir um pouco isso tudo, se você diminuísse 1 ano de contrato. E ainda o Fábio tem uma continuidade de trabalho, até para pensar melhor nesse encerramento. Gente, não é fácil um jogador encerrar a carreira. Você tem que ter, sabe, e eu posso falar porque a gente tem muito relacionamento e as pessoas têm que frequentar psicólogo, tem que ter uma outra. Quantos exemplos? Para poder terminar bem.
E acho que é um tempo legal. E o Fábio merece isso por tudo que ele fez no Cruzeiro. Eu acho que a diretoria tem que fazer o esforço no limite, não inviabilizar o clube. Isso eu não acho. E nem acho que essa seja exatamente a situação em que se coloca o Fábio nesse momento. E acho injusto a forma como ele tem sido tratado. Ele não é qualquer um. O Fábio não é qualquer um. O Fábio carrega o estigma que não foi ele que se deu, foi a torcida, foi o trabalho dele de ser ídolo, mas por um histórico de vida mesmo, de trabalho. Claro. Ele tem que ser recompensado. Né? Não foi de graça. Ele conquistou. Não. Sabe, as pessoas... claro que o Cruzeiro já teve grandes goleiros na posição, já teve grandes jogadores que ficaram com esse histórico de ídolo, mas além disso tudo, olha o tempo que o Fábio tem de Cruzeiro. Né? Ele é um ídolo que permanece, que ficou, que está aí, que todos os dias entra em campo para ajudar o Cruzeiro mais uma vez, no momento difícil que o Cruzeiro está. E isso tem que ser observado. Então, assim, é injusto tudo isso, são injustas as pichações. E vou te dizer, isso é um babaca. Um idiota, né? É um idiota. Isso aí, acho que nem vale o comentário dessa situação. E vou te dizer mais, a gente acompanha nas redes sociais e tal, e vê a discussão, né? A torcida está muito dividida nesse momento, até por opiniões erradas de quem não conhece e não sabe o que acontece no fato. Eu não tenho direito, como ninguém tem, de saber o que passa na cabeça do Fábio e de dizer ele não quer ficar. Quem é que tem esse poder? Ninguém tem essa informação. De definir isso. Acho que esse é o principal ponto, Cadu. Só para pegar um gancho aqui do que a Edmara falou, que eu quero te fazer uma pergunta polêmica. Você é o cara das polêmicas. A pergunta para você não pode ser amena, porque você é corajoso. A Edmara estava falando ali da divisão de opiniões. É bom a gente aproveitar esse gancho no seguinte aspecto. É óbvio que é aceitável, que é plausível, que é normal numa democracia um cara achar que o Fábio merece todos os esforços da diretoria, merece 500, 600, 700 mil, e outro achar que o momento já passou, que ele deve sair. Eu acho que ele merece todos os esforços, que ele é um grande goleiro, que ele é um grande ídolo, mas eu respeito quem pensa o contrário, no sentido de achar, eu respeito o Fábio, mas talvez já seja o momento dele sair. Agora, o máximo que você pode chegar é ir. Você não pode chegar num ponto de xingar o Fábio, de desrespeitar o Fábio, de desmerecer o que ele já fez. Eu já questionaria, já discordaria do simples fato de a pessoa não querer o Fábio. Mas isso aí é da democracia. Agora, chegar a ponto de xingar é demais. E até por isso, Juversi, fala disso que você ia falar e eu acabei interrompendo, mas eu queria te perguntar uma outra coisa. O Fluminense, recentemente, teve um caso parecido. Torcida organizada protestando contra o Fred. Depois ficou muito claro que era uma coisa orquestrada de uma torcida organizada. O Fred sempre foi muito corajoso de questionar as torcidas organizadas e, além disso, ali havia um elemento político. A oposição. A oposição é aliada a uma torcida organizada e tem o interesse em desestabilizar o mandato atual do presidente. Eu não digo que a situação é igual, mas você acha que nesse caso do Cruzeiro pode ter alguma semelhança de ser uma coisa só de uma torcida organizada, de ter um elemento político, ou você acha que foi um idiota isolado, sozinho, que chegou lá e fez essa bobagem mesmo? Boa tarde. Boa tarde a todos. Eu acho, antes de eu comentar isso, eu acho que deixar muito claro em relação ao respeito ao Fábio. A história que o Fábio tem com o Cruzeiro, gente, é muito grandiosa para a gente poder ver esse tipo de situação. O desrespeito com o Fábio está sendo muito grande. E o desrespeito por parte de uma parcela da torcida, uma pichação absurda perto da Toca da Raposa. Isso é um irresponsável, isso é um babaca que fez isso. Isso é um dos piores desrespeitos que tem com um profissional. Não são poucos anos que o Fábio está no Cruzeiro, não são poucas as oportunidades que ele salvou o Cruzeiro. Em 2011, todo mundo se lembra muito bem disso. Essa pichação a gente não sabe nem se foi um cruzeirense. Justamente, esse é o terceiro ponto que eu queria citar. E outra coisa, o principal é também saber se isso vem de um próprio cruzeirense, se isso vem de um atleticano ou de um outro torcedor que quer que seja para poder plantar uma crise no clube que já não é tão pequeno assim. Então, eu queria só pontuar isso. Em relação à torcida organizada, eu acho que não, Cadu. Eu tenho acompanhado os jogos do Cruzeiro. Eu não vejo as torcidas organizadas no Mineirão vaiando o Fábio. Ao contrário, quando a gente vê qualquer tipo de burburinho que acontece no Mineirão, a torcida organizada ela dá aquela segurada, ela começa a cantar, ela sobrepõe as vaias com a cantoria. Então, assim, eu acho que essa hipótese está descartada. Eu acho que é um grupinho pequeno. Hoje a gente vê muitos torcedores com muitas dúvidas em relação, desculpa, eu estou um pouco gripado, por isso que eu estou um pouco fanho. Está no sacrifício, viu, gente? Isso veste a camisa. A gente vê as opiniões muito divididas em relação à permanência ou não do Fábio, mas eu acho que o Fábio também tem um pouco de parcela nisso. Acho que ele tem que se posicionar mais, deixar isso mais claro para o torcedor, o que está acontecendo. Ele deu uma entrevista na última quinta-feira, ele falou que estava se sentindo desrespeitado, ok.
também acho, tenho a mesma avaliação que a dele, mas eu acho que ele tem que deixar mais clara a situação do contrato dele, o que ele está pedindo, qual que é a irregularidade ali que não vê. Mas não abrir números. Mas como é que ele vai explicar? Falar assim, olha, vocês estão todos errados, porque eu não estou pedindo isso. É difícil. O que não pode é o que o Cadu falou, você usar argumentos que não são verdadeiros, que você não tem conhecimento. Você pode até fazer a crítica, olha, eu acho que ele não deve continuar. Essa jamais seria a minha opinião, mas eu respeito quem tem. Claro, só que você tem que usar argumentos plausíveis e não em cima de uma especulação danada. O pior danada. dos argumentos que está sendo utilizado, Dimara, é esse de que o Fábio não quer ficar. Isso aí. Jornalista dizendo isso Pelo com certeza, amor de Deus. sem o menor elemento, assim, jornalístico mesmo. Isso é um grande desrespeito com o profissional. Para você falar uma coisa dessas, gente, ou você tem que ter uma fonte, você tem que ter uma prova, alguma coisa nessa linha, ou o cara já tem que ter dado a entender alguma coisa nesse caminho, em alguma entrevista, se não foi o caso. Numa boa. Não estou dizendo também que ele quer ficar com certeza, eu simplesmente não sei. Ele não falou nada. Acreditar que o Fábio não quer ficar no Cruzeiro. Isso até porque eu me recuso a acreditar que ele não quer ficar. Eu acho que o que está pegando é o último contrato, a questão do salário e ponto. E o que está atrapalhando ele dentro de campo. Para mim, ninguém tira isso da minha cabeça. Esse problema da renovação tem atrapalhado o rendimento dele em campo, porque a coincidência é muito grande. Tá essa tratativa de renovação e ele não tem sido tão regular igual sempre foi. E só para finalizar, gente, mais um ídolo se for para sair do Cruzeiro pelas portas dos fundos, não, gente. Pelo amor de Deus. O histórico do Cruzeiro, infelizmente, mostra isso. Vários ídolos saem do Cruzeiro pela porta dos fundos. Que vaiaram o Ricardinho, até o Alex teve um período ali em 2004. O próprio Sorin teve na volta dele em 2009, foi vaiado por parte, muita gente não concordou. Sorin é ídolo, gente. Alex é ídolo. Ricardinho, monstro. Fabinho, que fez a dupla com o Ricardinho, monstro. Então, assim, vamos ter um mínimo de respeito ao ídolo, entendeu? E quando ele for sair do clube, aplaudi-lo por tudo que ele fez e por tudo que ele faz até hoje. O Everton não ia gostar muito do programa hoje, porque a gente está concordando demais. Ele gosta sempre da gente pegando aqui, um no pé do outro, mas eu prometo que daqui a pouco a gente vai começar a discordar. E uma coisa que todo mundo concorda é sobre o Vilas Boas. Eu vou falar agora. Preste atenção neste recado que é para você, que já teve financiamento de carro ou imóvel. Sabia que você pode estar pagando juros abusivos? Você vai saber se existem irregularidades no seu contrato ligando agora neste telefone que está na sua tela. Um consultor altamente preparado estará aguardando ansiosamente a sua ligação. Então não perca tempo e ligue agora. Marque seu horário sem compromisso, sem dor de cabeça, pois o cálculo é feito de forma gratuita e você já sai de lá sabendo dos valores justos das suas parcelas. Além de reduzir o valor das parcelas dos seus financiamentos, você ainda pode receber de volta o valor pago, devidamente corrigido e até mesmo em dobro. É o melhor dos mundos. Você já perdeu muito dinheiro pagando juros abusivos embutidos no seu contrato de financiamento, viu, meu amigo? Então, não perca mais tempo, ligue agora, anote este número e passe para os seus amigos, familiares, para a turma toda. Faça já a sua revisão e pare de pagar essas taxas indevidas. Não tem nada pior do que gastar dinheiro de forma injusta. O telefone é 31, código de Belo Horizonte, 2559-8877. Ou tem o WhatsApp, o Zap Zap, com 31 9588 8877. Vamos falar agora do Atlético, já falamos do caso Fábio, já falamos do Cruzeiro. E enquanto a bola não rola no Galo, os bastidores estão aquecidos. A BWA apresentou uma proposta de ampliar a capacidade do Independência para 30 mil pessoas. O projeto é que o novo espaço fique pronto em 2016. Apesar das movimentações para que tal desejo seja concretizado, o América, dono do estádio em conjunto com o governo de Minas Gerais, afirma que a concessionária, que é a BWA, não tem mais direito de edificar qualquer projeto no terreno e que essa possibilidade só ocorreria se o Clube Mineiro e o governo concordassem. Então o impasse é o seguinte, a BWA quer, o Atlético quer, o América e o governo ainda precisam aprovar. Eduardo Panzi, fala um pouco desse caso. Você acha que vale a pena fazer esse puxadinho ali, como muitos chamam? Não é com tom pejorativo não, viu, gente? É só um termo mais popular mesmo, que muita gente acaba empregando. O que você acha? Você acha que é uma boa ideia? Você acha que o América tem que liberar, que o governo tem que liberar? Essa informação a gente já tinha trazido aqui depois do Atlético Esporte. É verdade. A gente tinha conversado com o Bruno no Mineirão, num dos camarotes, e ele tinha falado, olha, ainda para esse ano tem uma surpresa quanto à ampliação do Estádio Independência, mais para frente a gente vai soltar alguma coisa a respeito. E ontem saiu a questão do projeto. Gente, é claro que qualquer melhoria ela é válida para o dono, para o locatário, para quem arrendou, enfim. Se o projeto é para melhorar a Independência,
claro que todas as partes vão concordar. Agora, tem o contraponto. Eu ouvi uma entrevista do Bruno Bolsonaro ontem, ele dizendo que para fazer essa ampliação, a BWA vai propor uma prorrogação do contrato. Nesse ponto, pode não ser interessante para o América. Isso pode pegar e o América falar, não me interessa ampliar 10 mil lugares e ser prorrogado o contrato. Eu quero que em 2021 o estádio volte a ser só meu e não me interessa ampliar. Até porque em termos de público, para o América realmente não interessa. Interessaria, claro, financeiramente com o público do Atlético, porque o América não vai colocar 30 mil pessoas no Mineirão, não coloca nem 15, quanto mais 30. Agora, se essa prorrogação do contrato for de acordo com o que o América pense, e é claro que a melhoria, a ampliação lá atrás na ferradura vai ser boa para todo mundo. O estádio Independência hoje tem a capacidade de 23 mil, vetam 3 mil de polícia militar, cai para 20, seriam 8 mil lugares a mais, né? A gente teria algo em torno de 30 mil, seria excelente. Mas vamos colocar os contratos às claras, né? Fica essa parte da prorrogação do contrato, que aí a gente tem que esperar ver o América o que ele quer. Agora, melhoria, se eu tenho uma casa, eu sou dono da casa, te aluguei, você fala, olha, eu vou construir mais um quarto. Pô, claro. Fica à vontade, construa o quarto, mas se você fala para mim, eu vou construir mais um quarto, mas o nosso contrato vai aumentar para mais um ano, aí eu já tenho que rever. Então, gente, vamos esperar, vamos ver o que vai dar. Ô, Panzi, você falou aí, o América não enche o estádio, todo mundo sabe, então para ele a ampliação é uma coisa muito longe de ter qualquer vai ser bom pela renda sentido de urgência. Nessa linha, hoje eu estava acompanhando o noticiário do América pela manhã, para o jogo de sexta-feira, o América, do final de semana, o América vai colocar 4 mil ingressos à venda. Então nem coloca um número minimamente razoável é só um setor de ingressos à venda, sendo que o preço do bilhete é R$20, somente no dia do jogo passa a ser R$40, mas até o dia do jogo é R$20. Então um preço bom, o Thiago Reis até brincou ontem, mas tem um fundo de verdade, o América acaba sendo, pelo menos nesse aspecto, o clube mais popular. Só que pode fazer promoção, pode fazer o que for, não coloca 20 mil pessoas. Só então, informação. 30 não vai chegar. Se optar BWA, América, Atlético, se vai, ok, vamos ampliar. Se optar por arquibancadas modulares, seria no mesmo molde da Copa do Mundo, na Arena Itaquera, e o prazo é de 3 meses, ou seja, para fevereiro já estaria pronto, o Atlético, o América já poderiam usar para o ano que vem. E a gente não pode esquecer que em 99, Campeonato Brasileiro, o Atlético construiu arquibancadas modulares naquele mesmo local, quase 10 mil, e ficou o Campeonato Brasileiro inteirinho jogando ali no Independência. Então, dá para fazer. Até o João Vitor Xavier trouxe a informação ontem no Bastidores, até com o depoimento do Nepomuceno, que há essa dúvida, arquibancadas móveis ou uma coisa mais fixa? Foi feito no Itaquerão. Arquibancadas móveis funcionaram até na Copa do Mundo. Eu estive lá na abertura e estava bem mais cheio do que o normal. Por isso, porque existiam as arquibancadas móveis. E, curiosamente, a arquibancada móvel é mais cara do que a alvenaria. Porque muita gente pensa que uma estrutura temporária, né, com esse caráter temporário, seria mais barata. Agora, Edmar Oliveira, eu queria que você explicasse para o torcedor, a gente comentava aqui em off antes do programa, eu acho que é importante seu depoimento nesse sentido, que essa ideia, esse projeto não anula, não tem nada excludente com relação ao novo estádio do Atlético. Explica isso para o torcedor. Por que uma espécie de reforma no Independência se o novo estádio continua firme e forte nos planos do Atlético? Continue, até a estruturação já está sendo feita, né? A gente até questionava Foi liberada a terraplanagem. A terraplanagem. Aliás, o anúncio também ontem, né? Da reforma do Independência e também... Coincidência ou não, né? É importante você explicar, porque como muita gente deu muita atenção a esse papo do Independência, tem gente que interpretou, então acabou a ideia do novo estádio. Explica isso para o nosso Nada disso, e até porque o estádio é uma obra mais demorada, né? E duas coisas são importantes também da gente citar. O Atlético, a BWA, enfim, não tem dinheiro, eles vão buscar parceiros. Então, o que precisa? Precisa ainda da aprovação de América, de governo do Estado, até numa situação estrutural. Todo mundo sabe, e tem laudos também, até o Panzi falou que acompanhou o engenheiro falando, e a gente conversou com a assessoria do Independência também. Existe a necessidade que tenha um laudo liberando aquela parte para construção, porque todo mundo sabe que ali é meio que um charco, e aí você tem um problema ali de fundação também. Então, não é uma coisa assim tão rápida. A situação das arquibancadas móveis, elas são mais para viabilizar até para a disputa da Libertadores do ano que vem pelo Atlético. Que tem um prazo, então, né? É uma coisa mais imediatista, essa questão mas também tem uma questão burocrática. A gente não pode esquecer que também é pago em dólar, e o dólar está batendo em arte. E aí a gente fica pensando... Tem alguns analistas de economia estão
dizendo que o dólar chega a 5 até o final do ano. E aí a gente fica pensando, né, Cadu? Você tem, e a própria essa estruturação do novo estádio também está acontecendo ao mesmo tempo. As equipes tiveram problema para buscar patrocínio esse ano para a questão das camisas. Você imagina, até que no estádio você tem o patrocínio, a parceria com uma grande construtora, mas nas reformas de Independência você ainda vai buscar parceiros. Quando você busca parceiros, você já teve dificuldade para acertar uma situação de patrocínio. Você imagina buscar parceiro nesse momento econômico que o Brasil está passando. Não é uma coisa assim, vai dar tudo certo e deu tudo. Não é assim. A gente até passa pela cabeça da gente se não seria também uma forma de pressão em cima do novo contrato do Mineirão. Porque todo mundo sabe que há cerca de 2 semanas o Atlético encerrou as negociações lá com a Minas Arena, numa tentativa de levar esses jogos, até de Libertadores, ser chegando numa fase final, para o Mineirão e ter um contrato novo com eles, que também estaria diretamente ligado a uma situação que o Cruzeiro também quer rever. Então, se não é também uma forma de pressionar, porque se você fizer uma reforma do Independência com esse público, esquece Mineirão para o Atlético. Com certeza. Então, qual é o interesse? E aí entra a questão do governo do Estado. O governo do Estado também tem interesse que o Atlético jogue no Mineirão. Por quê? Porque se a Minas Arena não chega àquele montante que ela tem que chegar todo mês, o governo tem que completar. Então, é uma série de situações que a gente, que são burocráticas, mas são também de uma economia real que a gente está vivendo hoje. Então, é preciso que as pessoas façam uma diferença entre uma coisa e outra, porque senão daqui a pouco todo mundo começa a cobrar, e o estádio? E a reforma? Não sei o quê. E não é bem assim. E pode ser também uma forma do Atlético estar pressionando para poder levar esses jogos de maior porte para o Mineirão. Eu acho de tamanho e responsabilidade, eu uso o termo irresponsabilidade, Cruzeiro ou Atlético, qualquer um dos dois clubes, cogitar a construção de estádio. Por quê? Sério? Por quê? Todo clube hoje... Eu acho, no momento econômico, eu acho isso extremamente desnecessário. O momento econômico, tudo bem. Mas gente, vamos lá. O próprio clube, a gente pressupõe que o clube não vai fazer isso de um jeito apenas apaixonado, de um jeito amador. Eles estão com a conta ali na ponta do lápis. Há um projeto, há parceiros, né? Eles vão tomar um passo tão grande assim, sem o mínimo de embasamento. Mas é esse o raciocínio que eu estou dizendo. O momento não é de investimento em estádio. O momento é de segurar um pouco, reestruturar as finanças dos clubes e seguir em frente. Vamos devagar, vamos cada passo. Tem o Mineirão, tem o Independência. Acho a ideia da expansão da Independência excelente. Eu acho uma excelente ideia para a Libertadores do ano que vem. Afinal de contas, o Atlético já está garantido. Se essa expansão for concretizada, chegar à capacidade ali de 32 mil pessoas, o Atlético na Libertadores do ano que vem, que comemos, né, gente? O título está em aberto, mas a Libertadores já está provavelmente o Atlético estará lá. Você acha que vai acabar essa polêmica? Mineirão ou Independência? Com 32 mil pessoas, vai ser Independência sempre? Eu acredito que sim. Até semifinal de Libertadores? Sim. Porque a final poderia. Justamente pela capacidade. 30 mil? São 30 mil pessoas? Se aumentar a capacidade do Independência para 32 pode mil receber pessoas, todos os jogos. Final o Atlético não pode jogar lá, não. Porque São 40 mil. 40 mil. Tanto que teve um problema nos defensores de Thiago que eles tiveram que maquiar de 37 não, é verdade. Até 30 mil pessoas, até semifinal, você acha que não teria nem dúvida. Eu não vejo problema nenhum, gente. Eu acho uma excelente ideia. Vai ficar até bonito. Eu acho o Independência estádio muito bonito. Não, vai ficar muito legal. Aquele buracão ali me incomoda. Tudo bem que o Independência ele é bem ventilado, né? Ele é gostoso, ele é bem. Ô, Juvenci, agora o presidente Daniel Nepomuceno já foi muito claro nessa questão do estádio. Ele tocou no ponto que você tocou, da parte econômica. A situação econômica do país não permite que o Atlético pense em construir estádio agora. Ele falou isso. Se a situação regredisse, voltar, ele falou que se fosse há 2 anos. O Atlético já teria começado a construir o estádio. Mas hoje, ele até brincou e falou, eu não posso nem começar a brincar. É por isso que eu tô falando. Você vai deixar de ter um elenco campeão para construir. Você vai deixar de ter um elenco campeão. A torcida vai ter paciência de esperar. Mas você explica melhor, porque foi até culpa minha, eu que te interrompi, mas explica melhor por que você acha uma má ideia os clubes mineiros, Atlético e Cruzeiro, terem que estar Não, depois eu completei. Eu digo aí responsabilidade do momento. Pelo menos nos próximos 2 anos, eu acho que é completamente inviável você querer desembolsar, fechar qualquer tipo de parceria para construir um estádio. Acho que lá para 2017, 2018, você pensar no estádio, mas você concorda que tem que ter um estádio? Não discordo de forma Achei que sua gripe estava atrapalhando. Tem estádio, não discordo de forma alguma. Estou falando que o momento é irresponsabilidade da construção. Mas aí, mais ou menos, seguindo aquele caminho que eu estava falando, de, às vezes, mesmo no momento de crise do país,
o presidente ele tem alguma coisa específica do seu projeto que viabiliza o estádio. E no caso do Atlético, o Daimon não poderia ser encarado dessa forma? Eu acho... O Atlético não usaria dinheiro do próprio clube, assim, do bolso, para entrar no estádio. Mas aí o Daimon entra na jogada. A gente aí estaria trabalhando em suposição. Já teve essa história. Mas a gente já teve essa informação, Já teve essa história do Atlético prorrogar com a Multiplan o tempo de contrato e parte dessa prorrogação ser transformada em dinheiro, a Multiplan investir na construção. Mas aí passa pela situação da economia. Será que é interessante para a empresa, para a construtora, investir nesse momento com o dólar a R$200, a economia nessa bagunça toda? Acho que o momento não é esse, o presidente até está só para completar, o Palmeiras viveu isso. O Palmeiras, ele construiu o estádio, teve um gasto muito alto. Não, mas todo mundo fala que o negócio do Palmeiras é o melhor de todos. É muito bom. Mas nesse período de construção, esse período de turbulência financeira, ele teve um elenco muito ruim. Agora, em 2015, ele montou um elenco muito bom. Então, a questão toda é o seguinte, só para completar o raciocínio, para não ficar vago. A questão toda é a torcida vai ter paciência de esperar a construção, aí você tem um elenco menos caro, é complicado. Quando você monta um elenco, o Atlético montou, igual o Cruzeiro montou até o ano passado, que é o elenco que entra para poder brigar para ser campeão de qualquer tipo de competição, é complicado você desmanchar e formar um elenco razoável. O Daniel e o Calil já deixaram bem claro, não vão mexer em dinheiro de futebol para construir estádio. Vocês não vão fazer. Eu gosto muito de vocês, mas agora tem a parte principal do programa. A Kika Branco, a nossa musa, e também chamando o telespectador, atleticanos, cruzeirense provavelmente falando do Flávio, o atleticano dando opinião aí sobre essa história dos novos estádios. Fala aí, Kika Branco. Isso, boa tarde. Bom, o Glazer Wilder começa falando do estádio. Ótima notícia, esse projeto de arquibancadas móveis no Independência transformará ainda mais num caldeirão. E o Daniel da Paz falando sobre os jogos. Com a semana de descanso, o Galo terá o tempo certo para irmos rumos juntos ao título. No Cruzeiro, muitos comentários apoiando a história do Fábio, inclusive de atleticanos também. O Alisson Santos, Fábio tem que ficar, é um dos maiores ídolos do Cruzeiro. Adolfo Dido, Fábio tem que fazer um contrato vitalício com o Cruzeiro, é o ídolo eterno. Mariana Machado, Fábio é um monstro, tem muito cruzeirense mal agradecido, valorizem um ídolo de verdade. Observação, sou atleticana. E Vinícius Lima, sou atleticano também, mas o que estão fazendo com o Fábio é uma sacanagem. Também acho, viu? Agora vamos chamar o gordinho mais querido do Brasil, o Everton Guimarães. Deixou um recado para nós. Será que ele está falando do Fábio, do novo estádio? Será que ele está pulando na piscina? Fala aí, Everton Guimarães. Muito bem, pessoal dos Donos da Bola, tenho certeza que você já conhece a Rio Claro Pneus. É a maior revenda multimarcas de Minas Gerais. E a Rio Claro Pneus preparou uma promoção muito especial para você, telespectador dos Donos da Bola. Olha essa promoção aqui. Na compra de 2 pneus, o segundo sai com 25% de desconto. Agora, na compra de 4 pneus, o quarto sai com desconto de 50%. Confira na Rio Claro Pneus a lista enorme de pneus que estão nessa promoção. Tá esperando o quê, meu amigo? Ligue agora para Rio Claro Pneus, 3271-4466 e ande de pneus novos, pagando muito pouco. Na Rio Claro Pneus você encontra todas as marcas de pneus com o menor preço do Brasil. Somente na Rio Claro Pneus você também paga o preço à vista e parcela em 10 vezes sem juros. Isso é que é muito bom. E tem mais, na compra do pneu alinhamento, é grátis. Rio Claro Pneus, 7 lojas, 6 em Belo Horizonte, 1 em Contagem. Ligue 3271-4466 e rode tranquilo e com segurança com a Rio Claro Pneus. Confira as condições da promoção na loja. Tá um sucesso. Rio Claro Pneus, 3271-4466. Que saudade do meu ídolo. Eu acho que a Band tinha que fazer contrato vitalício com o Everton. Segunda-feira ele está de volta, dia 28. Rápido intervalo, daqui a pouco tem mais coisas. Cruzeiro, Atlético e polêmica com o Juverci.